independente do horário que você for assistir essa aula. Seja sempre muito bem-vindo em nosso meio. Sou Marcelo Conelheiros, nós estamos iniciando uma trajetória de aulas às terças-feiras. Tá? Então, essas aulas elas são com os participantes lá do grupo do WhatsApp, que eles recebem esse link e eles podem participar. Qual o intuito dessas aulas? Essas aulas é instrumentalizar os profissionais cabeleireiros através de um bate-papo. Né? Então, a ideia era ter vários profissionais para que nós possamos conversar e trocar informações e irmos dando dicas e ajustando o seu trabalho. Mas como nós estamos numa aula experimental, nós vamos trazer alguns conteúdos, vamos trabalhar esses conteúdos e vocês vão acompanhando aí no dia que você estiver assistindo esta aula, tá bem? A Marielle Cristina, que está aqui comigo, ela é nossa educadora técnica, já trabalha com a gente há bastante tempo, já até me perdi na quantidade de anos a qual ela está com a gente. Então, ela entende tudo de Mestre Professional, ela entende tudo dos produtos, ela já trabalhou em outras marcas como educadora, e aí ela sempre está comigo, porque ela traz a parte do salão de beleza e eu trago a parte da marca, dos produtos, das resoluções de problemas dentro desse mundo cosmético, né? Então, eu quero que a Marielle possa se apresentar e ela vai trabalhar um pouco sobre o conteúdo de como encantar o seu cliente. Tá? Então, você observe, anote, e caso tenha alguma dúvida, você pode jogar aí no chat para que a gente possa ir respondendo, ou levanta a mãozinha que a gente para te ouvir. Bem? Marielle, seja muito bem-vinda. Boa noite, eu me chamo Marielle, eu já sou profissional cabeleireira há 18 anos e como educadora, como disse o Marcelo, já me perdi, né? Mas deve ter por volta aí de 10 anos, tá? Como educadora. E o que eu queria trazer para vocês é o que o mercado, né, está pedindo para nós cabeleireiros. O mercado tem ficado cada vez mais competitivo, né? E assim como eu creio que muitos de vocês têm assim, uma parede cheia de certificados. A gente vai, faz um monte de curso, trabalha técnica, mas para o momento que nós estamos vivendo, não é suficiente. Eu creio que muitos têm essa sensação, né, que não basta só ter o conhecimento técnico. Porque, assim, ter um excelente trabalho, excelente técnica. Hoje, aqui no Brasil, nós somos um país de profissionais excelentes. Então, fazer isso muitos fazem. Qual é o diferencial? Houve uma pesquisa, inclusive na Beauty Fair, que fala que as clientes elas estão à procura de atendimento individualizado, atendimento personalizado, que a nossa área ela tem mudado com relação a isso. E por isso hoje nós vamos falar de como encantar as suas clientes. As clientes que nós já temos, elas são 70%, no mínimo, 70% do faturamento. E o que eu tenho visto que é mais barato manter as clientes que nós já temos do que conseguir clientes novas, né? Então, isso faz com que
a primeira vez que a cliente vai ao salão, como atender ela de forma que ela fique satisfeita, que ela volte ao seu espaço e que ainda possa te indicar. Primeiro passo é ter essa consciência que nós estamos investindo nela e que nós precisamos entregar algo inesperado, algo que ninguém nunca fez por ela, tá? E para a gente começar, a gente precisa se preparar. Preparar o nosso espaço, estar com tudo arrumado, com tudo realmente, para que ela sinta realmente que você a esperava. Receber ela na porta vai fazer com que ela se sinta querida, se sinta desejada nesse lugar. Sempre, sempre buscar ser simpática. Ninguém merece ser atendido por alguém de cara feia, né? Então, esse é o nosso segundo passo. Simpatia e empatia. Se colocar no lugar. Como você gostaria de ser recebido nesse lugar? Você gostaria de ser recebido uma pessoa lá dentro, né, lá no fundo do salão, falando entra? Ou você gostaria de ser recebida na porta do salão? Olha a diferença. Ela já vai se sentir amada e querida naquele lugar desde o primeiro instante. Sempre pergunte o nome da cliente. Uma coisa que às vezes é tão simples e na correria do dia a dia, você atende ela e você chama ela, meu amorzinho, florzinha. Então, sempre chame ela pelo nome. De preferência, veja na sua agenda o nome da sua cliente antes dela chegar no seu espaço, para que você possa tratar ela pelo nome. Existem gatilhos com relação a isso. O nome da gente é o que a gente mais escuta durante a nossa vida, né? Nós somos chamados pelo nome o tempo inteiro. Então, quando uma pessoa te chama pelo nome, ela gera conexão. Isso é muito importante. Então, não deixem de chamar a sua cliente pelo nome. Tenha uma escuta ativa. Essa parte é a parte mais importante de todo o seu atendimento, principalmente se for o primeiro atendimento. Muitos profissionais acabam não perdendo tempo, né? Eles acham que é uma perca de tempo parar, sentar, olhar no olho, escutar e entender o que a cliente quer. E isso vai fazer, assim, uma diferença enorme no atendimento, porque você vai descobrir o que ela realmente quer e é ouvindo, dando espaço para que ela fale. Nesse momento, a gente também precisa fazer a ficha de anamnese, fazer a ficha de cadastro dessa cliente, porque depois nós vamos falar sobre isso em outras aulas sobre gestão de salão, e é importantíssimo que se tenha, né, registrado, realmente escrito os dados da sua cliente para que você possa fazer ações dentro do salão. Mas essa hora é a hora onde você descobre o que ela realmente quer. Quantas clientes, para quem já é cabeleireiro, né, há algum tempo, chegam e falam assim: eu queria um cabelo platinado. Mas ela não entende o que é o platinado. E quando você vai ver, ela queria um cabelo perolado. Se você simplesmente faz aquilo que ela falou, sem conversa, sem ouvir o que ela realmente quer, ela não vai ficar satisfeita. E uma cliente insatisfeita, além dela não voltar, ela não vai falar bem do seu trabalho para ninguém. Volto a dizer, as nossas clientes ativas são aquelas que vão trazer o faturamento real para o nosso salão. Então, não é perca de tempo ouvi-las, e sim é um investimento, tá? A aparência. A aparência gera valor. Então, esse passo, hoje há muitas controvérsias, né, sobre estar extremamente maquiada, estar extremamente arrumada, com roupas, que a gente que trabalha no salão sabe que muitas vezes chega a ser impossível, né, trabalhar assim. Mas a apresentação é importante. Se você é uma cabeleireira, você precisa demonstrar valor. E isso vai influenciar, inclusive, no preço que você vai cobrar no seu serviço.
Não precisa ser uma roupa caríssima, então eu só vou trabalhar se eu tiver uma roupa chique, não é isso. Mas precisa estar arrumada, alinhada, com o cabelo arrumado. Se você também é manicure, nada de esmalte saindo na unha, para que ela sinta que você se preparou para recebê-la. E nós vendemos beleza, né? Marielle, é importante a gente observar que quando eu falo assim, tem que estar bem, bem organizado, né? Tem que atender a cliente bem. Não é um ambiente em classe A. Não. Às vezes, um café, ou ir até a porta, você poder receber o cliente na porta. Na verdade, Marcelo, como eu sempre digo, salão pequeno sai na vantagem com relação a isso hoje em dia. Por quê? Como eu falei, o que elas buscam? Elas buscam individualidade, elas buscam ser atendidas individualmente, elas buscam justamente essa questão de se sentirem prioridade, de ser a cliente. E aí, no salão pequeno, o que a gente tem? Personificação, atendimento exclusivo, né? Se for bem feito, essa cliente, ela vai entender que quando ela está ali, o momento dela, ela é única. E uma coisa que eu acho que a gente precisa tomar cuidado, que não é quantidade de atendimento, é qualidade de atendimento. Então, como que eu aumento o meu ticket médio? Não é tendo um monte de cliente, às vezes é atendendo de forma mais exclusiva, a percepção de valor, e né? Aumentar o valor. E isso não significa que mesmo, por exemplo, quem atende a domicílio, por que não fazer uma camiseta que seja com o seu nome, né? Porque vai gerar uma imagem de profissionalismo. Aí essas coisas é interessante a gente enfatizar aí, que nós vamos trabalhar alguns pontos como esses um pouco mais dentro do que eu vou falar no final dessa aula, né? Que é o lance do posicionamento, que é o lance... A comunicação também precisa ser clara, Marcelo. Uma coisa que até tem mentores ensinando a falar técnico com o cliente. E a comunicação gera conexão. Para minha cliente, eu preciso falar de forma que ela entenda. Inclusive, existem cursos de oratória para que você possa ter essa jogada e essas percepções. Eu vejo que nós temos muita dificuldade com o cabeleireiro, né? Eu que trabalho aí na rua, atendo diversos cabeleireiros durante o dia e toda essa estrada de vida, eles são muito soltos, eles querem trabalhar, mas eles não se preocupam em entender o que está acontecendo no ambiente, que é o que você falou no começo. Às vezes a cliente ela chega pedindo uma coisa e eu estou entregando para ela outra porque eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. E nessa escuta, inclusive, você pode vender outros serviços. Olha uma coisa assim, um exemplo clássico. Elas chegam no salão e falam assim, eu queria fazer um selante para hidratar meu cabelo. Eu queria fazer um botox para hidratar meu cabelo. Então, o que ela quer? Ela quer alisamento? Não. Ela quer tratamento. O que a maioria dos profissionais, que não são cabeleireiros preocupados com isso, faz o que ela pediu. O cabelo vai ficar tratado se está somente alisando? Não, ela poderia fazer o tratamento e depois o alisamento. Olha só, perdeu de fazer um serviço e de deixar essa cliente satisfeita. E o pior de todos os quadros, eu não sei diagnosticar o cabelo. Se ela me pede um tratamento, eu vou lá, eu pego uma escala e aplico um cabelo dela, porque dá emoliência. Mas não é de emoliência que a cliente está falando, ela está falando de resultado percebido. E aí é onde entra uma boa mentoria, um bom cuidado, ter profissionais andando junto, estar linkado à marca para poder entender a marca, poder dar uma performance melhor de produto, porque não é só passar. Exatamente. Eu sofri muito, Marcelo, no início, por isso, porque eu brinco, né? Eu fiz todos os cursos de segunda-feira que apareceram, mas sempre faltava alguma coisa. Porque quando comecei, eu não comecei trabalhando no salão de alguém. Então, eu fiz o curso, e aí eu abri o meu espaço sozinha. Tem muita coisa que se aprende com o tempo de profissão. Tem muitas coisas que você vai realmente dentro do salão, com o dia a dia, vai aprendendo.
né, e buscando, claro, sempre buscando conhecimentos e tendo esse network, que é o que eu te digo, assim, que para mim, na minha questão mesmo, na minha profissão, foi o que me ajudou, porque eu comecei a ter contato com outros cabeleireiros e aprender com eles. E uma coisa que também me preocupa quando eu começo a falar sobre trabalhar com outros cabeleireiros, perceber com outros cabeleireiros, ter esse network. As pessoas, elas olham o outro profissional como um concorrente e não como um parceiro de profissão. Elas não conseguem trocar informações. Quando ela não consegue trocar informação com um parceiro de profissão dela, imagina com o cliente. Imagina com o cliente. Então, assim, eu vejo assim que as pessoas são facilmente enganadas. Estive no salão recentemente, o cara falou, não, que eu compro um produto italiano e ppp, e papapá. Beleza, fui olhar atrás do rótulo, era feito em Botucatu, estado de São Paulo, a 200 quilômetros da casa dele. Ou seja, enganado. Por que ele está sendo enganado? Porque ele não conhece, porque ele não sabe o que está acontecendo. E um outro problema é quando eles pegam, e a gente está indo para uma parte técnica, porque, na verdade, o encantar o cliente tem tudo a ver com você saber o que você está fazendo. Né? Porque, às vezes, a gente não consegue manter o cliente porque a gente não diagnostica o cabelo, não faz o diagnóstico direito do cabelo. E assim, ó, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que tudo que você fala antes é conhecimento. O que você fala depois é desculpa. Então, você precisa entender e comunicar isso à sua cliente para que ela possa, além de ficar encantada com o seu conhecimento, ela possa ter mais confiança. Quando você conhece, sabe diagnosticar um cabelo, você consegue, quando ela sentar na tua cadeira, isso mesmo, que nem eu falei, ela chega aqui e quer fazer um botox porque ela acha que é isso, ou um selante que ela acha que é isso que vai resolver. Ela não tem obrigação de saber. Ela é cliente. Quem tem obrigação de saber é o cabeleireiro. E você sabe, você fala para ela antes de fazer o procedimento, olha, você quer fazer um selante, mas o selante não vai hidratar o seu cabelo. O selante, ele é só para alisar. Você quer só alisar? Então, se o cabelo dela, ela decidiu, não, eu quero fazer o selante mesmo, e o cabelo dela não fica bom, você avisou antes. Se você não avisar, ela vai te ligar, olha, meu cabelo não fica bom. E, mas é porque precisava hidratar e você não hidratou antes. Se você não falou antes, é desculpa. E tratamento não é emoliência. A emoliência é parte do tratamento, né? Então, assim, e produto, gente, para performar, você precisa entender o que você está fazendo. Vou deixar a Marielle falar aí, porque, na verdade, eu sou a parte do vendedor. Eu fico só querendo vender, eu não estou querendo assim, fazer os povos assinar o cheque. Mas assim, né, quando nós estamos falando aqui para cabeleireiros, e usando, por mais que a gente use termos técnicos, né, eles vão entender, mas uma outra coisa sobre a questão da comunicação ser clara é não usar muitos termos técnicos com o cliente, explicar de maneira que ela realmente entenda, né, ou se falar tecnicamente, depois explicar. Porque não adianta, eu vou falar de uma reconstrução, porque tem que devolver os aminoácidos, porque as ligações, ela não vai entender nada. Se você falar para ela, olha, esse produto aqui é para fortalecer o seu cabelo, tá vendo aqui, ó, que a gente fala, né, elas inclusive falam tá emborrachado, né, ou na verdade fala tá elástico, e o cabelo tá emborrachado, olha, tá vendo essa situação aqui, o seu cabelo tá assim, precisa desse produto aqui para resolver. Ela não entende, ela não quer saber. E se ela ficar boiando, não gera conexão. Então, com outros profissionais, a gente pode falar de maneira técnica. Com a nossa cliente, a gente precisa falar de maneira que ela entenda. Clara, né? Clara. Claro. Então, uma outra coisa que a gente já está entrando aqui, né, que é um outro ponto, é aprender a dizer não. Interessante isso, né? Olha, mas eu vou perder a cliente. Às vezes, dizer não é o que vai mostrar para a cliente o quão profissional você é. E às vezes faz parte de um teste, né? Vamos ver o que ela vai falar. E outra, os clientes, eles não sabem o que é importante para eles. Eles querem resultado imediato. Exatamente. Né? E aí o legal é que, sim, uma vez eu com um outro profissional, ele tinha muito esse hábito de vender um cronograma capilar, tratamento, depois fazia as
colorações ou os alisamentos. Sim. Então, os resultados eram muito melhores. Por quê? Porque ele conseguia esclarecer e instruir a sua cliente, falar para ela o que teria que ser dito, e aí ela decidia por investir mais no cabelo dela, um resultado melhor. E aí, automaticamente, ele aumenta o ticket, ele aumenta o fluxo da cliente no salão. O que a gente mais ouve? Ah, mas a cliente não quer tratar. Ah, mas eu não consigo vender tratamento. Porque a cliente, ela não sabe a necessidade que o cabelo tem. Então, o cabeleireiro, ele tem que estar pronto. Isso aí também nós vamos ver, né? Depois na mentoria, que é a parte teórica. Mas ele precisa estar pronto para falar para ela de forma clara e objetiva, que ela entenda. E aí, sim, você consegue. Marcelo, eu tenho uma coisa muito interessante no meu salão, né? Que, graças a Deus, eu tenho muita indicação. As clientes são, a maioria, indicadas, né, por outras clientes. E é muito engraçado. Chegam lá e falam assim, olha, eu vim aqui porque a Maria falou para mim que se você falar que faz, eu posso fazer. Se você falar que não adianta eu ir em outro lugar. Então, elas já vêm com essa concepção de que comigo elas vão ter uma sinceridade, que eu vou olhar o cabelo e se eu achar que não deve, eu não vou fazer. Então, você vê que interessante. Se ela sabe que você vai dizer não para aquele procedimento, ou seja, aí vem a segunda pergunta, o que eu preciso fazer para fazer esse procedimento? E aí, quando ela está na minha cadeira... Aí você vai mostrar, você vai alinhar com ela o protocolo correto para que ela possa ter o cabelo que ela sonha, mesmo que seja daqui a um determinado tempo. E a maioria, a grande maioria, eu vou te dizer assim, de 80% a 90%, eu fecho o tratamento antes do procedimento. Porque elas entendem e confiam nessa análise. É conhecimento, gente. Conhecimento gera confiança, que gera resultado. É isso. E aí, uma outra coisa muito interessante também, que é um outro passo, né, de como você encantar a cliente, tudo isso que eu estou falando são questões, né, de se posicionar, você encanta ela quando ela fala, ela para e pensa, sabe? Mas essa profissional é diferente, porque se eu fosse em outro lugar, eles iam me sentar na cadeira e ia fazer, e aí eu arrebentar meu cabelo. Então, realmente, se ela fala que eu preciso de um tratamento, eu vou fazer, porque ela podia fazer o que eu pedi e ganhar dinheiro com isso. Ela não fez. E aí, tem uma outra coisa, que eu costumo brincar, as minhas clientes sabem muito mais do que muitos cabeleireiros por aí. Por quê? É um outro passo de encantamento que é necessário, explicar o passo a passo. Quando você está com a cadeira cheia, né, com a cliente ali na sua cadeira, o momento é dela. Então, você tem que estar atento a ela, e precisa, assim, é como eu digo, investir tempo nisso. Então, eu costumo, olha... Agora, esse produto que eu estou usando no seu cabelo, ele serve para isso. Eu tenho protocolos que são vários produtos utilizados e todos são explicados. Ela precisa saber o que está sendo feito nela. Você vai no médico, o médico me explica? Sim. Você vai no fisioterapeuta, não é a mesma coisa? E por que com o cabeleireiro tem que ser diferente? Nós também promovemos transformações. Então, você vai lá no cirurgião plástico e simplesmente ele vai fazendo e não vai te falar. Então, quando eu tenho esse posicionamento, é diferente do que elas estão acostumadas. E elas falam, nossa, cara, olha, ela é honesta, ela sabe o que ela está fazendo, e ela me explica, porque ela não tem medo de me falar qual é o protocolo que ela está usando. E isso remete à confiança e encantamento. A honestidade, ela gera transparência, né? Exatamente. E essa transparência, ela gera resultado financeiro. As pessoas, elas estão sempre pensando em ganhar e depois ensinar. Não, a gente precisa primeiro ensinar para depois ganhar. Eu lembro que eu chegava nos lugares, quando eu comecei lá no meu início com o cabelo, nós fazíamos muito treinamento individual. Eu pedia para a cabeleireira arrumar cliente para que a gente pudesse fazer juntos. Depois de um tempo, foi perdendo esse foco. E aí começou a ser vendas mais corridas e não vendas consultivas. E a vida consultiva, ela tem um resultado muito especial. E no cabeleireiro não é diferente. Quando eu tenho uma vida consultiva, eu percebo que às vezes o cliente ele quer fazer um procedimento de 2 horas porque ele quer conversar. Ele quer ser ouvido. Então, se você pega e você o escuta,
você percebe isso dele, você vai direcioná-lo para um tratamento, não deixa ele embora. Faz um tratamento, faz uma escova, bate um papo, prepara um café. Outra coisa que os Isso é interessante. Eu ia chegar aí nesse ponto agora, que a gente fala assim sobre criar um fator uau, né? Essa questão de fazer um café. Mas por que não fazer diferente? Porque cafezinho, ter lá na maquininha, para cliente ir lá e se servir, a maioria dos salões já faz. E que tal se você preparasse uma bandeja? Cada um do seu jeitinho, no que você pode. Coloca uma flor, escreve num papel. Olha, estou muito feliz por você ter vindo. Que o seu dia seja maravilhoso. Isso não depende de dinheiro, de muito investimento, e sim de cuidado. E o melhor de tudo, se você planeja o seu dia, você sabe quem está na sua agenda, você pode fazer esses papeizinhos Tudo à noite. antes. Isso, tudo antes. Quando chega pelo dia, você só pega o envelopinho dela, coloca ali e tá tudo certo. Faz tudo bonitinho na bandejinha, ela vai ficar encantada. Serve ela. Vai até ela, você leva o café até ela. Só isso já vai fazer diferença. Um bombom. Gruda lá o papelzinho, você é muito especial. Claro que tem outras coisas que a gente também depois fala, né? Brindes e coisas que a gente consegue com um preço muito baixo e que tem um valor muito alto. Outra coisa que nós precisamos entender é que não é você só ir lá, busca o café, entrega na mão dela e vai falar no celular. Aí a cliente está tomando café e você está no celular vendo TikTok. Que encantamento é esse? Nenhum. Senta ao lado. Geralmente tem uma cadeira ao lado. Se não tem duas cadeiras, tira ela da cadeira. Se tem um tempo de pausa no procedimento, leva ela para um sofá. Senta as duas, uma de lado para a outra, começa a conversar, pergunta da vida dela, se interesse pela sua cliente. O interesse é o que elas mais buscam. Essa semana mesmo eu tive um feedback de uma cliente que falou para mim, você não tem noção de quanto você me fez bem. E não foi só o físico, e não foi só o meu cabelo, que eu estava com a autoestima lá embaixo. Mas você me fez bem. Porque ela só precisava de um tempo de ser ouvida. Porque em casa ela não tem isso, no trabalho às vezes ela não tem isso, na família ela não tem isso. Então quem é? É a cabeleireira. Porque a cabeleireira ela é mais uma terapeuta que mexe com a beleza também, né? Então isso tudo faz parte de encantar o cliente e fazer com que o cliente queira estar no seu salão. Ele inventa o procedimento para poder ir no seu salão. Com certeza. Eu já tive clientes, Marcelo, que estavam num processo, por exemplo, que é um processo muito doloroso de separação, e é minha cliente até hoje, e ela vai toda semana no salão até hoje, que ela começou a ir no salão nessa fase, porque ela queria conversar, ela queria sair de casa. Então, ela ia uma vez na semana, na verdade, não era só para tratar do cabelo. Agora, graças a Deus, ela já está bem, e ela continuou, por quê? Porque nós criamos conexão. Ela brinca, é meu vício, se eu não vier aqui toda semana, não estou bem. Exatamente. A Sandra de Campo Grande está aí, seja bem-vinda, Sandra. É um prazer ter você com a gente. Acho que a Alexa está aqui ainda também, firme e forte. É isso aí, conversou comigo agora há pouco, querendo estar comigo no podcast, falei, vai lá para a aula, vamos participar, depois a gente conversa sobre o podcast. Espero que esteja sendo proveitoso. Pois eu gostaria de ouvir um pouquinho aí vocês também, que vocês pudessem compartilhar com a gente sobre quais são as dificuldades e o que vocês têm feito para encantar os seus clientes, né? Porque bom procedimento a gente tem em qualquer lugar. Profissionais que se dizem especialistas tem a rodo. Agora, pessoas que cuidam de pessoas é diferente, porque as pessoas se conectam com outras pessoas. Você precisa entender isso. Quando você entender isso, vai mudar totalmente o seu conceito. Pessoas se conectam com pessoas. Você precisa ser a cara do seu estabelecimento. Você precisa ter um atendimento personalizado. Você precisa se preocupar com o que acontece com o seu cliente. Você precisa estar envolvido. Porque se você não se envolver, você não vai tê-lo por mais tempo, né? Tem muito mais coisa ainda aí na anotação? Tem
algumas coisas aqui. Essa... Mas eu vou dar uma dica que é um bônus, tá? Uma pesquisa recente falou que o lavatório é o lugar preferido da cliente e é o momento que ela mais gosta no salão. Então, por que não? Um profissional, um cabeleireiro de sucesso, diferenciado, dá de presente para ela uma massagem. Que não vai custar nada. Uma massagem no couro cabeludo, no couro né? cabeludo. Usar um aromatizador, um óleo essencial ali pertinho do seu lavatório, já que esse momento é o momento que elas mais gostam, um momento de relaxamento. Por que não? São coisas simples que vão mudar totalmente o dia a dia. É muito interessante, porque quando gera conexão, eu creio que as colegas também já ouviram isso, a minha cabeleireira, né, porque ela é exclusividade delas, a minha cabeleireira faz uma massagem, então é muito interessante, porque aconteceu, isso também mostra que a gente precisa ter protocolo de atendimento, mas às vezes na hora da correria, isso a gente precisa ter cuidado para não acontecer, tá? Eu esqueci de fazer a massagem. A cliente que estava comigo falou assim, olha, mas a fulana disse que a cabeleireira dela faz massagem. Olha só, ela foi lá porque ela queria massagem. É muito interessante. São coisas que talvez a gente até ache que não vai surtir um grande efeito, porque são tão pequenas, são tão simples, mas que geram conexão. Porque é um momento seu e dela. Exatamente. O Júnior, abre um pouquinho a principal. E olha, você leu minha mente, hein? Abre um pouquinho a principal aí. Então, nós estamos chamando essa série de cabeleireiros de sucesso. Por quê? Porque a nossa intenção principal é fazer você se tornar um profissional de sucesso. Como isso, Marcelo? Você viu que está no formato de podcast aqui? É para ficar bem descontraído mesmo. Tá? Então, para a semana que vem, nós vamos melhorar algumas coisas. Eu quero colocar vocês na telinha aqui para eu poder ver o rostinho de vocês. Vocês não abrem nem a câmera do celular, vocês ficam aí tudo escondidas. Né? Depois eu vou começar se não abrir a câmera, porque eu quero ver cada um de vocês. Né? E aí a gente poder bater um papo, a gente poder trocar experiência. E outra coisa, eu vou já partir para o final aqui, que já é quase 9 horas. Senão a Marielle vai engatar aqui, que vai que vai. Depois, semana que vem, a gente já... Então, deixa só eu falar, só mais isso. Então vai, Marielle. Só mais isso, olha lá. Fala, Marielle, fala. Que é muito importante. Depois de fazer tudo isso, não seja a cabeleireira 007. O que é o cabeleireira 007? Conta pra mim. Aqui não aparece. Aqui não aparece. Faz tudo isso, mas ninguém sabe. Inclusive eu fiz uma enquete legal no meu Insta. Ninguém sabe. Se você já me segue, se você não me segue, vai lá em Marcelo Condelheiro, segue a gente lá, vai lá em Mestre Professional, vai lá em Cristina.hair. É Mari mesmo, É né? Mari com Y. Mari com Y, Cristina.hair. Vai lá, segue a gente, você acompanha a gente lá. Eu tenho criado bastante conteúdo. E aí, tive um insight, Maria. Falei assim, puxa vida, tem gente que me conhece, tem gente que não me conhece, tem gente que vê, mas não sabe o nome. Você viu meu status? Não viu, né? Eu vi. Eu postei um tomate. Falei que era um caqui. Fala no microfone, é o quê? É um caqui. É um caqui? É. Não, aquilo é um tomate. Eu postei um tomate. E aí as pessoas... Eu falei assim, qual é o nome dessa fruta? Né? É um caqui. Mas um abençoado zoando, falou a uva, o outro falou um tomate, o outro falou um caqui. Então assim, é engraçado que ela parece um tomate para alguns, pode ser que seja um tomate, mas era um caqui. Então as pessoas às vezes até veem, come, mas não sabe o nome. Aí eu coloquei um segundo isso com a minha foto assim, de braço cruzado, com a música do agro. E aí a minha família falou, como que você põe o negócio do agro e tal, não sei o quê. Mas o porquê? Porque a ideia era... Meu negócio que pifou. A ideia era continuar o lance do caqui e dizer assim, muitos me veem, me conhecem, mas não sabem o meu nome. E ele tem rádio, viu? E eu apertei o botão aqui, ele foi pro rádio. Tô tocando um agroboy aqui. Voltou. Então, assim, às vezes nós
fazemos tudo, e do mesmo jeito que a gente não sabe o nome da nossa cliente, a nossa cliente não sabe o nosso nome, que é o pedido 007, porque você não se mostra, você não faz um isso. Então, aí você faz lá toda a bandejinha bonitinha, entrega para cliente e não posta, não filma, né? Quem tem aí um auxiliar, tá lá fazendo a massagem, filma a massagem no couro cabeludo e tá realmente aparecendo, porque não adianta ser boa, né? As pessoas precisam saber que nós somos boas. Hoje eu falei com uma profissional durante a tarde, a gente marcou algumas mentorias segunda-feira, ela tá fugindo de mim, já vai para 2 meses, ela fez só uma reunião comigo, não voltou mais. Mas ela comprou um celular, ela tá fazendo as coisas, mas ela fez a lição de casa hoje, me mandou um vídeo para pôr na landing page. Ó, a nossa landing page tá ficando bem legal. Mas vocês só vão ver a landing page se vocês forem comprar a mentoria, senão vocês não vão ver a landing page, porque ela só é para quem vai entrar na mentoria. E aí, assim, eu falei para ela, comprou um celular novo, ela está preparando todo o ambiente, ela desenvolveu a marca dela própria, agora ela tem a marca dela própria, aí em Campo Grande, e ia contratar um profissional para fazer a parte de comunicação dela. Eu falei, não, você comprou um celular para contratar um profissional? Pega só auxiliar e ensine, ela vai ter que aprender. Não vai algumas coisas? Vai, já aprende filmando, já aprende fazendo. Então, assim, use o que você tem. Pega um tripé, faz, se joga. As pessoas, elas estão esperando por você. E às vezes a gente está achando que não. Né? Elas estão esperando para ser vistas pela gente. Então, assim, eu vou partir finalmente aqui para a gente finalizar. Eu sei que não tem muitas pessoas aqui. E eu não vou mandar essa aula para ninguém, não. Mas eu estava até pensando em mandar, mas não vou mandar para ninguém, não. Quem participou, participou. Quem não participou, não vai participar. Qual que é o nosso foco? Qual que é a nossa direção? Eu e a Marielle, entendemos que nós estamos trabalhando com pessoas e essas pessoas elas não conseguem desenvolver e crescer. Então, nós estamos compilando 4 passos ou 4 pilares de extrema importância para um profissional que você vai ter 1 hora para a gente conversar, compartilhar e ajustar esses passos na sua vida e no teu negócio e na tua vida profissional. Eu quero saber mais sobre isso, Marcelo. Então você vai mandar uma mensagem para mim no inbox, eu estou lá no grupo, ou então você coloca lá no grupo, eu quero, que eu te chamo no inbox e a gente vai bater um papo, eu vou te falar todos os passos bonitinho e o que vai acontecer nessa mentoria. Inclusive, você vai levar produtos, tá? A ideia é que nós tenhamos você como nosso cliente exclusivo. Então, ou com a própria marca Mask Professional, ou você pode desenvolver um produto com a tua marca, com o teu nome, como alguns profissionais estão fazendo. A gente tem aí já mais de 20 profissionais que têm a sua linha com a marca própria. Então, você pode ser mais uma delas dentro da tua especialidade. Então, a gente vai encerrar aqui dizendo sobre isso. Se você quer saber, ter a gente com você, essa mentoria é em grupo, Marcelo? Não. Essa mentoria é eu, a Marielle e você. Então, se nós tivermos 20 pessoas, vão ser 20 mentorias. São 4 horas de mentoria sobre vendas, sobre posicionamento, sobre marketing, sobre aplicação de produto. Por que o produto performa? Por que o produto performa? Como que eu faço o diagnóstico? Como que eu entendo isso? Como que eu entendo aquilo? Que jeito que eu tenho um alisamento perfeito? Que jeito que eu faço uma descoloração? Tudo isso nós vamos contar para você. Mas aonde? Lá na mentoria. Aqui nós vamos dar aulas, porém, alguns pontos. Lá vai ter bônus de mentalidade, vai ter uma aula sobre mentalidade, né, de um profissional focado nisso, vai ter uma aula sobre oratória, Marielle. Consegui um profissional para ensinar sobre oratória para os clientes, para que eles possam fazer seus vídeos e ter se impor no seu vídeo, né? E quem estiver com a gente vai ter aí vários benefícios que depois eu posso te falar no inbox, inclusive especialização com certificado reconhecido em 112 países. A Marielle, juntamente com a Mestre Acadêmica, ela é habilitada a te preparar para, se você quiser ir para fora do país, você pode trabalhar tranquilamente e reconhecida. Tudo isso dentro de um pacote que você pode tê-lo. Diz lá no grupo que você participa, eu quero, que a gente vai chamar você para bater um papo mais de perto e entender melhor o procedimento. Marielle, obrigado. Você, mais uma vez, você foi assim, ó, show de bola. Marielle é a minha guru. Ela desenrola, bate e joga de ladinho.
Estaremos aqui mais vezes. E você deixa eu falar que eu vou perder a amizade, mas não vou perder a piada. Gente, eu vou falar olhando para a principal aqui, porque aqui está escrito cabeleireiro de sucesso e eu quero que você observe uma situação. Existem pessoas falando tanta coisa na internet. Ontem nós participamos de uma live, olha, eu fiquei até com vergonha. A mulher falar para mim que o cabelo quebrou porque tinha excesso de produto. Não, gente. Quebrou porque ela é uma má profissional, ela não soube trabalhar. Né? Então, assim, fora outras coisas, ela veio falar para mim que uma touca térmica faz com que o cabelo seja melhor cuidado. Ela usou totalmente errado a informação da touca. E era uma touquinha de plástico, né? Nem aquela touca de alumínio com bolinhas dentro de isopor das antigas. Eu tenho uma pessoa que está assistindo e que é dessa época. Ela vai entender do que eu estou falando. Então, assim, gente, cuidado. Tem muita coisa aí, tem muito gato por lebre. Né? A gente tem uma funcional em comum. Às vezes a gente não dá valor nas pessoas que estão perto da gente. Porque tem muita gente muito, você não tem noção. Então, investe em você com pessoas que sabem o que estão fazendo. Nós temos fábrica, nós temos marca, nós temos estrutura para isso. E a Marielle está com a gente há anos, ela entende o que está falando. Você pode ter certeza que você não vai ficar sem resposta. Tá bem? Muito obrigado pelo teu tempo e até a próxima. Obrigada e até a próxima. Eu sempre digo que a gente não precisa inventar a roda, e sim aprender a usar. Aprender a rodar. Exatamente. Até logo.